Fala galera, tudo certo? Voltamos no canal para trazer várias informações importantes do Grêmio, que já começa aí o planejamento para 2022. Antes de trazer todos os detalhes aí desta segunda-feira movimentada no Tricolor, já vou pedir para deixar o like aqui nesse vídeo, que é importante para ajudar na divulgação, para que o maior número de pessoas possa visualizar esse vídeo. Se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do canal, me dá essa força, me dá essa moral, para que eu possa seguir crescendo por aqui, e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Bom, galera, de cara aqui, Wagner Mancini segue como treinador do Grêmio para 2022. Já era esperado, porque o Denis Abraão foi mantido aí como vice de futebol e a continuidade do Wagner Mancini já era esperada. O Denis Abraão, que concedeu uma entrevista coletiva no final da tarde desta segunda-feira, e ele foi questionado aí sobre a permanência do Wagner Mancini. Ele chegou a falar que em pouco tempo o Wagner Mancini conseguiu tirar o melhor dos jogadores. Então, na avaliação interna do Grêmio, o trabalho do Wagner Mancini foi bom, mesmo com o rebaixamento para a segunda divisão. O segundo tópico aqui é sobre Bruno Cortez e uma mudança de planos. Se antes do Cortez já estava sendo descartado, porque ele termina o contrato no final do ano, e o Grêmio já dava ele como descartado para 2022, há uma mudança de planos. Informação trazida pelo Jeremias Werneck, do portal UOL, em primeira mão. O Grêmio vai se reunir com o Cortez para discutir uma possível renovação de contrato, pensando em 2022. O Grêmio entende que o Cortez tem um perfil para a Série B do Campeonato Brasileiro, de envolvimento com o clube e perfil para jogar a Série B pelas características da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, o Bruno Cortez está na pauta e vai se reunir aí o empresário do Cortez com a direção do Grêmio nessa semana para discutir uma possível renovação de contrato. Terceiro ponto aqui, duas saídas do Grêmio que foram anunciadas pelo Denis Abraão nessa entrevista coletiva que eu falei há pouco. O Marcelo Oliveira, que era o coordenador técnico do Grêmio, foi demitido. Junto dele, o Thiago Gomes, que era do grupo de transição, virou um auxiliar da comissão permanente, também foi desligado do Grêmio. Portanto, Marcelo Oliveira e Thiago Gomes estão de saída do Grêmio. Douglas Costa foi assunto nessa coletiva. O Denis Abraão foi questionado e deixou muito claro que a tendência é o Douglas deixar o Grêmio e não seguir no Grêmio em 2022. Ele chegou a falar em custo-benefício ruim. Custa muito e entrega pouco dentro de campo. Ele chegou a usar a seguinte frase: é difícil a manutenção desse jogador no plantel. São as palavras aí do Denis Abraão, deixando muito claro que o futuro do Douglas Costa deve ser longe da arena. Vou entrar aqui num assunto que gerou muita polêmica na época, quando o Maicon saiu do Grêmio. E nessa entrevista coletiva, o Denis Abraão deixa muito claro de onde partiu essa decisão. À época, o Grêmio soltou uma nota falando em comum acordo, e o Denis Abraão, nessa entrevista coletiva, ele criticou muito a gestão de futebol comandada pelo Dr. Marcos Hermann. E ali deixou claro que a decisão da saída do Maicon partiu do Grêmio. O Grêmio que procurou o Maicon para a rescisão de contrato. Algumas palavras do Denis Abraão aqui, abre aspas: ruptura com o jogador líder da equipe.
com uma tomada de decisão de não sei quem, saiu do clube. A demissão do Maicon, a rescisão de contrato do Maicon partiu do Grêmio. E ele critica muito forte o Marcos Herrmann, que era o homem do futebol naquele momento. E aí escancara um problema que desencadeou com a saída do Maicon. A questão do vestiário dividido entre jovens e experientes. O Maicon conseguia mediar essa situação e minimizar esse problema no vestiário do Grêmio. Com a saída do Maicon, isso ficou mais escancarado e aí o rebaixamento foi só consequência. Então aí o Denis Abraão deixando muito claro que o Grêmio é que buscou o Maicon, entrou em contato com o Maicon para rescindir o contrato. E para finalizar aqui, falar sobre o Denis descolado da realidade. Foi uma sessão de horror aí essa entrevista coletiva do Denis Abraão em determinado momento. O Denis Abraão de novo reclamando da arbitragem, falando que a arbitragem foi preponderante para o Grêmio cair para a segunda divisão, reclamou da punição à torcida do Grêmio, que ficou alguns jogos sem ir na arena e também ficar como torcida nos jogos como visitante do Grêmio. Reclamou mais uma vez, falou que teve outras invasões que não foram punidas, só que ele esqueceu do detalhe que a torcida do Grêmio invadiu e quebrou o VAR. Isso foi muito forte e por isso o Grêmio foi punido. De novo reclamando disso, falando que reclamou inclusive do caso Aranha em 2014, que o Grêmio acabou perdendo os pontos da partida e acabou depois sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele reclamou até desse caso em 2014, se mostrando muito fora da realidade do que está acontecendo com o Grêmio. Eu já falei sobre isso. O Grêmio não entendeu porque caiu e não entendeu o momento que está passando. Isso, com essa entrevista do Denis Abraão, fica ainda mais claro. E o ano 2022 do Grêmio será muito difícil. Será um ano longo com o Denis Abraão à frente do futebol e o Romildo Bolzan Júnior como presidente. E para fechar com chave de ouro, de forma irônica estou falando, ele largou a seguinte frase: será que não estão sendo um pouco rude demais na cobrança do trabalho? O Grêmio caiu para a segunda divisão, senhor Denis Abraão. Queria que a cobrança não existisse, queria que fosse moderada a cobrança. A maior vergonha da história do Grêmio cair para a segunda divisão, superavitário, uma folha de 15 milhões e o senhor está reclamando ou achando que está muito forte a crítica, que está sendo muito rude. Por isso que eu falo, a direção do Grêmio, o Romildo, o Denis Abraão estão totalmente descolados da realidade e mostra que o futuro do Grêmio será muito difícil aí em 2022, quando o Grêmio vai precisar aí montar aí um elenco para buscar aí o retorno para a Série A. E a gente vê nessas declarações e fica muito preocupante essa situação do Grêmio na busca de voltar à elite do futebol brasileiro. Essas são as últimas informações, vários assuntos aqui para a gente debater. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like, se inscreva no canal, fazer parte aqui do canal para que eu possa seguir crescendo por aqui. Eu volto numa próxima. Grande abraço!